Capítulo 742, Nível avançado do reino núcleo rotativo. Tradução, Cyber Revisão, CYS. A linhagem da Fênix Ancestral era a base fundamental para a existência do clã da Fênix Ancestral no reino dos deuses. Era evidente o quão importante isso era para o clã da Fênix Ancestral. Nos últimos dias, Lin Ming havia adquirido uma compreensão geral do clã da Fênix Ancestral. Deixando de lado os 3.000 mundos ilimitados dentro dos reinos inferiores e os ramos do clã da Fênix Ancestral que existiam lá, apenas dentro do clã da Fênix Ancestral no reino dos deuses, lá os clãs poderiam ser contados em centenas de bilhões. Com aqueles dos reinos inferiores, o número era incalculável. Os artistas marciais no reino dos deuses viviam vidas extremamente longas, muitas vezes por dezenas de milhares de anos. Durante este período de tempo, eles poderiam ter vários filhos. Se isso continuasse, o número de indivíduos cresceria a uma taxa exponencial, e era fácil para a população ultrapassar centenas de bilhões. No reino dos deuses, o clã da Fênix Ancestral já havia se multiplicado por incontáveis gerações. Com tantos jovens extraordinários nascidos, a dificuldade de se destacar poderia ser imaginada. Enquanto Lin Ming estava sentado em uma cama de pedra em sua própria dimensão de treinamento, ele perguntou a Mogua, como está a situação no Mar do Sul. Quando Lin Ming partiu, ele também trouxe uma pequena parte da alma do Mogua, isso era para que ele pudesse estar sempre ciente do que estava acontecendo no Mar do Sul. A cidade secular da Fênix e o continente da Queda do Céu estavam em espaços diferentes, afinal. Usar um talismã transmissor de som era simplesmente impossível. Ele só podia depender de Mogua para usar sua própria alma para transmitir mensagens. Mogua disse, o Leviatã gigante deve poder ficar na trincheira oceânica por meio ano, e apenas 100 dias se passaram, então ainda estamos bem. Xianwuji lança um ataque exploratório de vez em quando. Eu estou supondo que ele deva estar ficando nervoso agora. Eu entendo. A expressão de Lin Ming se tornou um pouco sombria. Se Xianwuji estivesse atacando, então o Leviatã gigante só poderia resistir por apenas 5 meses em vez de 6. O tempo estava se esgotando. Então, eu meditarei nos conceitos e lês um pouco mais e então absorverei o sangue da Fênix Ancestral. Quando Lin Ming falou, ele tirou o bloco de cristal com o sangue da Fênix Ancestral e colocou-o na palma de suas mãos. Ele já podia ser considerado como tendo terminado o primeiro estágio do julgamento de fundação de nível rei, ele poderia voltar quando quisesse. Mas, perceber as leis era naturalmente muito mais rápido na cidade secular da Fênix. Mais importante, Lin Ming não tinha uma ideia clara de como era sua força quando comparada com Xianwuji. Se ele aumentasse sua força até o limite máximo que poderia, antes de retornar, ele teria uma segurança maior ao enfrentar Xianwuji. Enquanto o sangue da Fênix Ancestral jazia em suas palmas, Lin Ming podia sentir uma energia ancestral e mística que emanava do bloco de cristal transparente. O cristal tinha apenas 1 polegada de espessura. Selado dentro dele, o sangue da Fênix Ancestral parecia grosso e pesado, na forma de uma esfera perfeita. Lin Ming atingiu o bloco de cristal. O cristal de repente tremeu e inúmeras rachaduras se espalharam por ele como uma teia de aranha. Com um giro de sua mão, todo aquele sangue da Fênix Ancestral voou para a mão de Lin Ming. O sangue da Fênix Ancestral era viscoso como mercúrio, formando uma esfera lisa na mão de Lin Ming. Enquanto Lin Ming olhava para essa massa de sangue da Fênix Ancestral, de repente ele lembrou da descrição nos meridianos de combate das virtudes caóticas, onde descrevia um reino onde a medula de alguém era como sopa de ouro e sangue como mercúrio.
O chamado sangue como mercúrio era onde o sangue não se espalharia se saísse do corpo, facilmente se acumulando como esse sangue da fênix ancestral. Sem dúvida, uma besta divina do reino dos deuses era uma existência de alto nível que cultivava corpo e essência. Eles tinham corpos poderosos e uma vasta quantidade incomensurável de energia de origem estava contida neles. Não apenas isso, mas eles eram naturalmente mais adequados para as leis do universo do que os humanos, ou melhor, que eles eram parte das leis, para começar. Então, como poderia uma besta divina não ser formidável? Lin Ming formou uma pequena lâmina de verdadeira essência na ponta de seu dedo e então calmamente fez um corte entre suas sobrancelhas. Quando o sangue flui, ele pegou o sangue da fênix ancestral e pressionou entre as sobrancelhas. Uma profunda sensação de queimação o encheu como se houvesse um fogo queimando entre as sobrancelhas e ácido correndo através de sua carne. No entanto, para Lin Ming, que já se acostumou com todo tipo de dor, isso não era nada. Com suas poderosas habilidades regenerativas, a ferida entre as sobrancelhas de Lin Ming rapidamente se curou, selando o sangue da fênix ancestral no corpo de Lin Ming. O sangue da fênix ancestral tinha uma vitalidade extremamente forte. Assim que entrou em seu corpo, começou a engolir a linhagem de Lin Ming. Se alguém não fosse forte o suficiente, não só eles não seriam capazes de absorver o sangue da fênix ancestral, mas o sangue causaria uma reação adversa, matando o artista marcial. O sangue desse artista marcial então se tornaria o alimento do sangue da fênix ancestral. Lin Ming silenciosamente girou sua verdadeira essência, circulando a energia de origem em seus meridianos de acordo com a crônica divina proibida do pássaro vermilion. Uma força invisível envolveu o sangue da fênix ancestral, empurrando-o profundamente em seus vessos sanguíneos. Neste momento, onde o coração de Lin Ming estava, o cubo mágico ficou em silêncio o tempo todo. Ele parecia não ter intenção de lutar contra Lin Ming por esse sangue da fênix ancestral. Lin Ming soltou um suspiro de alívio. Se o cubo mágico realmente quisesse arrebatar o sangue da fênix ancestral, simplesmente não restaria nada para Lin Ming. Lin Ming fechou os olhos e entrou no estado de intenção marcial etérea. Flutuações intangíveis de vontade emanaram do espírito de batalha em seu mar espiritual. Toda a energia de origem do atributo fogo no espaço circundante convergiu continuamente para os meridianos de Lin Ming, circulando de acordo com a crônica divina proibida do pássaro vermilion. Mas, neste momento, dentro do Dantian de Lin Ming, o buraco negro como núcleo rotativo começou a girar lentamente, formando um vórtice de energia, constantemente engolindo a energia violenta do sangue da fênix ancestral. Com o atual nível de força de Lin Ming, não era muito perigoso absorver o sangue da fênix ancestral. Seria apenas uma questão de tempo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois de 7 dias, a marca da fênix ancestral entre as sobrancelhas de Lin Ming ficou cada vez mais brilhante, como se uma estrela vermelha estivesse brilhando ali. Quanto ao próprio Lin Ming, ele parecia ter entrado em um estado de transe peculiar. Normalmente, absorver o sangue da fênix ancestral não demoraria tanto. Lin Ming sentou-se em meditação por 7 dias porque ele queria perceber as leis contidas no sangue da fênix ancestral enquanto ele o absorvia. Da última vez, Lin Ming foi capaz de durar no segundo mundo do espelho de transformação divino pelo tempo de 81 respirações. Agora, ele tinha muitas novas compreensões em relação ao conceito de aniquilação. Agora, aproveitando o momento em que ele estava absorvendo o sangue da fênix ancestral, ele decidiu verificar cuidadosamente suas novas compreensões das leis, uma de cada vez.
Inconscientemente, o totem flamejante gravado na superfície da semente do deus herege tornou-se cada vez mais perfeito e profundo. Quanto a Lin Ming, seus entendimentos em relação ao conceito de fogo progrediram rapidamente. No 9º dia, Lin Ming pôde sentir o núcleo rotativo dentro de seu dantian se aproximando do limite da transformação, na fronteira para romper com o nível avançado do reino núcleo rotativo. Lin Ming ficou muito feliz. Depois de absorver esse sangue da fênix ancestral e, além de suas novas compreensões das leis, ele estava finalmente prestes a irromper do pico do nível intermediário do reino núcleo rotativo para o nível avançado do reino núcleo rotativo. Antes de entrar no reino místico da divina fênix, o cultivo de Lin Ming estava no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Agora, depois de 100 dias, ele estava prestes a romper para o nível avançado do reino núcleo rotativo. Fechando os olhos, Lin Ming reuniu toda a energia de origem de seus meridianos para seu dantian, concentrando-se em fazer esse avanço. O vórtice de verdadeira essência no buraco negro como núcleo rotativo tornou-se cada vez maior, sugando cada vez mais a verdadeira essência. Toda a superfície do núcleo de cristal estava agora vermelho sangue escuro. 2 horas. 4 horas. Lin Ming havia provocado uma feroz tempestade de energia de origem em sua dimensão. Este tipo de dimensão tinha uma energia de origem do céu e da terra extremamente rica. Mas o espaço da dimensão era limitado. Não foi capaz de resistir à absorção alucinante de Lin Ming, e logo metade da energia de origem foi drenada por ele. No entanto, o projetor da dimensão já havia considerado muitas situações semelhantes. Depois que a concentração de verdadeira essência caísse precipitadamente, a formação de matriz que formava a dimensão atrairia a energia de origem da cidade secular da Fênix, restaurando a energia de origem interna. Assim, a partir de sua dimensão, Lin Ming começou a absorver toda a energia de origem próxima. Na Torre dos 9 Andares, no centro da cidade secular da Fênix, a fada Feng tinha acabado de receber essa notícia. Nos últimos dias, ela havia enviado alguém para tomar conhecimento da situação de Lin Ming e relatar de volta a ela. Nu Yaming começou a absorver a energia de origem em volta de sua dimensão. Parece que o garoto fez um grande avanço. Fada Feng se levantou e caminhou em direção a uma sacada, olhando para a dimensão de Lin Ming. Ele deveria ter feito um avanço ainda mais cedo. Ele já percebeu muito dos pergaminhos de jade e dos tatins de pedra, e além do sangue da fênix ancestral que ele absorveu, sua velocidade de avanço já é muito lenta. Lan Yansang riu de não muito longe. Como o Lan Yansang disse, o sangue da fênix ancestral era simplesmente um tesouro inestimável para um artista marcial do atributo fogo. Seu valor superou em muito a raiz do nirvana do dragão, a ponto de poder ser considerado em outro nível. Lin Ming estava apenas no reino núcleo rotativo. Por ele absorver tanto sangue da fênix ancestral, as vantagens poderiam ser imaginadas. Fada Feng disse, isso é porque a base de Nu Yaming é sólida. Assim, a quantidade de verdadeira essência total que ele precisa para romper é muito maior. Às vezes, ter avanços mais lentos não é uma desvantagem. Milímetro. Estou ansioso para saber como ele será quando ele chegar ao reino mar divino. Eu me pergunto até que ponto a força dele alcançará. Em sua dimensão, Lin Ming já havia ficado preso no ponto crítico por 10 horas. O núcleo de cristal do núcleo rotativo em seu dantian tinha crescido para o tamanho de um punho e girava rapidamente como uma Beyblade. Uma camada de névoa vermelha cobria a superfície do núcleo rotativo. Então, neste momento, o núcleo rotativo começou a desmoronar de dentro para fora.
O tamanho do núcleo rotativo inteiro reduziu rapidamente, emitindo raios resplandecentes de luz. A energia de origem do céu e da terra estava reunida loucamente, constantemente sendo condensada. De uma só vez, Lin Ming tinha rompido até o nível avançado do reino núcleo rotativo. Ele finalmente conseguiu. Os olhos de Lin Ming se abriram. Ele ofegou profundamente, todo o seu corpo pingando de suor. O nível avançado do reino núcleo rotativo era o último nível antes da destruição da vida. Quanto ao nível de pico do reino núcleo rotativo, esse era apenas outro termo para a destruição da vida. Em essência, a destruição da vida fazia parte do reino núcleo rotativo. Isso porque, em ambos, o núcleo rotativo no Dantian ainda era o centro de verdadeira essência do artista marcial. Mas mesmo assim, do nível avançado do reino núcleo rotativo para a destruição da vida, a disparidade na força era igual à diferença na força de dois reinos. Entrar no reino núcleo rotativo significava que alguém poderia ser considerado um mestre na região ao sul do horizonte. No entanto, considerando todo o continente da queda do céu, essa força era simplesmente irrelevante. Mas, ao entrar na destruição da vida, a pessoa finalmente estaria entre os mestres dentro do continente da queda do céu. Os mestres da destruição da vida eram valorizados até nas terras santas. Se alguém pudesse alcançar a primeira etapa da destruição da vida, então eles poderiam pelo menos ser um ancião do pátio externo de uma terra santa. Lin Ming já havia chegado ao nível avançado do reino núcleo rotativo, ele estava apenas a um passo de entrar na destruição da vida. No entanto, Lin Ming tinha apenas 21 anos de idade. Meu cultivo alcançou o nível avançado do reino núcleo rotativo. Além das minhas novas compreensões das leis do fogo, eu me pergunto até que ponto poderei lutar com o Xianwuji quando eu voltar. Antes de Lin Ming entrar no julgamento de fundação de nível rei, ele ainda era mais fraco que um mestre da terceira etapa da destruição da vida. Quanto a Xianwuji, ele estava na quarta etapa da destruição da vida. Além disso, ele havia dominado todo o Mar do Sul por tantos anos, então era provável que ele tivesse algumas cartas escondidas em suas mangas. Esta luta contra Xianwuji ainda estava cheia de incógnitas. No entanto, Lin Ming estava confiante de que, mesmo que a situação fosse pior do que ele esperava, ele poderia pelo menos proteger o Leviatã gigante e levá-lo para um lugar seguro. Mogua, ainda tenho 5 dias para meditar nos tatins de pedra. Depois de usá-los, retornaremos imediatamente para o continente da queda do céu. Depois que Lin Ming durou no segundo mundo pelo tempo de 81 respirações, ele obteve outros 5 dias para perceber os tatins de pedras como recompensa. Se ele não os usasse, isso seria um desperdício.